Muita gente fala que ler é chato, mas o que ler? Como ler? Quando ler? No Odisseia de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o universo dos contos. Essa narrativa curta, mas que pode ser emocionante, cheia de aventura. Não é verdade, Mônica? Estamos aqui com a Mônica, né, professora de língua portuguesa, minha amiga, né, Mônica? Muito bom estar aqui. Fala um pouco pra gente. É um prazer estar com você, minha amiga Francis. Sim, esse mito que a nossa sociedade criou de que ler é chato, precisa ser rompido. Para começar a quebrar com essa ideia que as pessoas já criaram de que ler é chato, você precisa começar a ler, escolhendo o tipo de texto que você se identifique. O importante é dar o primeiro passo. E para isso, hoje nós vamos falar um pouco sobre os contos. A nossa sugestão de leitura é Uma Ideia Toda Azul, de Marina Colasanti. Vou resumir para vocês o que acontece nessa história. Bem, nós temos um rei que tem uma ideia. A primeira ideia da vida dele, ideia maravilhosa. E ele fica tão feliz com essa ideia que ele não se separa mais dela. Ele resolve brincar com ela em todos os lugares que ele vai. No jardim do castelo, no gramado. Eles são inseparáveis. Ele é apaixonado por essa ideia. Isso é a ideia da vida dele. Mas ele adormece no gramado e acorda desesperado, com medo que alguém tenha roubado sua ideia. Mas roubam a ideia dele? Não, isso é um medo. Então ele tem uma ideia. Outra ideia a respeito da ideia. Ele resolve trancá-la, guardá-la. Espera todo o castelo adormecer e esconde sua ideia. Tranca a chave. Mas aprisionar a ideia? Guardou. Ele não brinca mais com ela? Não. O medo de que a inveja de alguém tirasse essa ideia dele era tamanho que ele preferiu escondê-la. E o que aconteceu com a ideia? Ela ficou esquecida, perdida. Adormeceu. Adormeceu. E passou muito tempo? Anos e anos e anos e anos. E ele esqueceu a ideia, não? Completamente, até envelhecer. Foi envelhecendo, envelhecendo, até que os cabelos ficaram brancos. E ele já não aguentava fazer muita coisa. Então, as pessoas que trabalhavam no castelo começaram a ter que ajudá-lo para tudo. E eis que ele se lembrou da ideia. Aí você sabe o que ele fez, Francis? Não, o que aconteceu? A ideia estava trancada nesse quarto, ele já bem velho, a ideia estava adormecida. O que ele fez? Ele foi acordar a ideia? Ele foi lá ver a ideia. Nossa, mas depois de tantos e tantos anos? Sim, ele já era velhinho, bem idoso, ele chegou lá. E o que você acha? A ideia envelheceu junto com ele? Se a ideia adormeceu, ela ficou guardada, escondida, não. O tempo passou, mas a ideia se manteve ali, intacta. Isso, linda, menina, jovem. Cheia de energia. Isso, mas e ele? Ele estava velho. Sim. E aí? Ele podia brincar com a ideia? Não. A ideia tinha alguma serventia para ele agora? Não. Então, esse rei percebe que se a ideia não for, vamos dizer, brincar, né, com ela, você não colocar em prática naquele momento e deixar o tempo passar, pode ser que passe a vida toda e você perca uma grande oportunidade. Exatamente. Quando ele se deu conta disso, ele chorou. Nossa, que conto interessante. E qual a moral disso tudo? O que a gente pode trazer para as nossas vidas quando a gente observa esse egoísmo do rei? Porque em certo ponto ele foi egoísta. A partir do momento que ele não partilhou a ideia, com medo de perdê-la, que fosse uma coisa só dele, nem ele mesmo pôde viver a experiência, viver o momento. Exatamente. Essa é a história do livro, de um dos contos do livro Uma Ideia Toda Azul, de Marina Colasanti. Aqui tem outras histórias maravilhosas para você que gosta de princesas, gnomos, castelos, duendes e príncipes. Você vai se divertir, vai viajar no mundo da fantasia aqui dentro. O legal, tem uma dessas histórias do livro tem elementos mágicos, né? Como a moça tecelã, que tudo que ela desejava, ela tecia no tear e se concretizava, realizava. Uma outra história, mas para uma outra oportunidade, né? Sim, nós podemos falar sobre ela aqui. Tecia
e entristecia. Tecia e acontecia. Sim, maravilhoso. Até porque o texto, a palavra texto, né, lembra muito têxtil, né, que é tecer. Você tece um texto, né? Você tece um tecido como as palavras. E isso é muito interessante para a gente ver no conto, porque o conto é uma narrativa, né? Então ele possui aqueles elementos essenciais, que é os personagens, né? Nós temos quando a história acontece, que é indicação de tempo, indicação de espaço, né? No caso desse conto, a gente começa com a expressão certo dia, é o que a gente sempre fala, é o tempo indeterminado, é aquele tempo impreciso, que a gente não tem exatamente a colocação de uma data. É um tempo indeterminado porque pode ser qualquer tempo, mas a gente sabe que é antigamente por causa da figura do castelo, do príncipe, do rei. Então isso nos situa no tempo, não precisa ter uma data, mas a referência a esses elementos já mostra pra gente que não é uma história atual, mas é uma história antiga. E outra característica interessante é que quem narra a história não é um personagem. O narrador, ele é um narrador observador, mas também um narrador onipresente, porque ele sabe de todos os sentimentos do rei, né? Do que acontece na vida desse personagem, o que acontece com a ideia. O narrador, ele não envelhece junto com o rei, porque ele está acima do tempo, do espaço, né? Então é uma característica interessante também deste conto que nós podemos observar. Exatamente. E o espaço, né, que a gente já viu onde acontece a história, a gente vê que é um espaço diferente do espaço que a gente vive hoje, que a gente retoma a ideia de um tempo diferente do nosso tempo, o tempo da narrativa, e o espaço são situados num tempo mais antigo que o nosso, por causa do castelo, dos elementos mágicos, então a gente já sabe que é outra época. E a gente tem também aí os momentos da narrativa, início, meio e fim. Sim, nós temos inclusive aquele clímax, que é o momento de maior emoção da história, que é quando o rei já mais velho... Exato, revelação de um segredo. O que vai acontecer? O rei mais velho, ele lembra... Um dia eu tive uma ideia, mas ela está adormecida, e ele vai atrás dessa ideia. É o momento ápice. Será que essa ideia vai interagir com ele? Será que ele vai viver a experiência? O que vai acontecer? Esse é o momento que nós chamamos de clímax da história, que já indica que ela está caminhando para o desfecho, o final. E o desfecho nem sempre é feliz, como nos contos de fadas. A maioria dos contos de fadas terminam com "e viveram felizes para sempre", que é outro tipo de conto. Esses contos que nós estamos estudando agora, o conto literário, não necessariamente tem que ter um final feliz, como nesse conto aqui. Será que o nosso final foi feliz, Francis? Não, é um final reflexivo, porque ele começa a pensar, né, o quanto que ele foi egoísta a partir do momento que ele não partilhou e não viveu a ideia. É um final que nos deixa uma lição, uma moral. É um conto que nos ensina a observar as nossas próprias atitudes diante da vida. E os contos geralmente nos transmitem uma lição que a gente leva para a nossa vida, para a gente poder fazer essa reflexão das nossas posturas diante dos acontecimentos. E fica a dica da Francis e da Mônica, do Odisseia. Se você não tem o hábito de leituras muito extensas, o conto é uma excelente opção, porque é uma narrativa curta, com momentos de aventura, de reflexão, de emoção, de sentimento. Depende do estilo, né, que você gostaria de ler, de conhecer. Então, a ideia é vocês experimentarem essa variedade de contos. Tem várias coletâneas, coleções, pesquisar. Aos poucos, você vai ampliando essa leitura até chegar nos romances, que é um outro episódio que a gente pode falar com muita curiosidade e muitos elementos interessantes também. Então, eu agradeço muito a presença da Mônica. Você pode acrescentar a informação que você quiser. É um prazer estar dialogando com vocês, porque neste momento de distanciamento, a gente se torna próximo com esses contatos. Eu que agradeço o convite para estar participando aqui do Odisseia. E fiquei muito feliz de poder falar de uma das minhas autoras preferidas, que é a Marina Colasanti. Então, um beijo, até a próxima.